Olá, estou de volta para continuar nossa aula de imunologia. Na aula passada, a gente viu sobre aspectos gerais da resposta imune, sobre a diferença entre resposta imune inata e adaptativa, entre a resposta imune humoral e celular e entre a resposta imune ativa e passiva. Além disso, a gente também pôde ver um pouco sobre as características e componentes de cada resposta imune. Na aula de hoje, a gente vai ver sobre os aspectos referentes às propriedades da resposta imune. E quais propriedades são essas? São referentes à resposta imune adaptativa. Então, o que eu vou falar nessa aula são as propriedades da resposta imune adaptativa, ok? Lembrando que essas propriedades elas são bem importantes que vocês saibam quais são, a importância de cada uma, e no final eu vou fazer uma comparação entre essas propriedades da resposta imune adaptativa com a resposta imune inata, para que vocês entendam melhor. Mas para entender essa propriedade, a gente tem que entender como é que funciona essa resposta imune adaptativa de forma geral, que é da seguinte forma, acompanhe. O que vai guiar a resposta imune adaptativa são os linfócitos. Os linfócitos são as células da imunidade adaptativa. O que acontece? O linfócito, como uma célula de defesa, como o leucócito, ele é produzido na medula óssea. Então lá a gente vai ter precursores linfocitários que vão acabar levando à produção de todos os linfócitos. Durante essa produção e o amadurecimento desse linfócito, ele acaba ganhando um receptor. E esse receptor vai ser o responsável pela sua capacidade de reconhecer um antígeno. Só que o receptor de cada linfócito ele é dado de forma clonal. E ele é dado de forma específica. O que isso quer dizer? Que cada linfócito vai ganhar um receptor diferente. Cada linfócito vai ter o seu receptor. Qual a diferença disso para uma célula da resposta imune inata? Por exemplo, o macrófago que está na sua pele, ele vai ter os mesmos receptores do macrófago que está lá no intestino. Eu não vou nem falar de tipos de macrófago, vou falar de forma geral. Cada macrófago vai ter os mesmos receptores. Por quê? Porque eles são inatos, eles foram dados desde o nascimento. Já os linfócitos, cada linfócito vai ter o seu receptor que vai reconhecer um antígeno específico. A gente vai ver depois, de forma mais aprofundada, como é que esse receptor é formado. Como é que eu consigo formar tanto linfócito com receptores diferentes. Mas, enfim, aqui a gente tem vários linfócitos, cada um com um receptor diferente. Qual a importância disso? É que, caso entre qualquer corpo estranho que tenha no mundo, no seu corpo, vai ter um linfócito capaz de reconhecer ele. E eu afirmo isso com tranquilidade. São produzidos tantos linfócitos com receptores diferentes que pode entrar qualquer bactéria, qualquer micro-organismo, qualquer substância estranha que vai ter um linfócito capaz de reconhecê-lo. Então, nesse processo, aqui, por exemplo, entrou um antígeno X. Pode ser um antígeno de vírus, bactéria ou qualquer outro tipo de substância. Esse antígeno ele é específico para o receptor desse linfócito aqui. Ó. Então, o linfócito ele vai reconhecer esse antígeno, ele vai se ativar, mas como eu tenho só ele, ó, ele sozinho não vai conseguir gerar resposta imune efetiva. Então, ele faz o quê? Ele começa a ter uma chamada de expansão clonal. Ele vai expandir o seu número, formando clones de si mesmo, ou seja, produzindo vários linfócitos capazes de reconhecer o mesmo antígeno. E esse resto aqui, gente, esses outros linfócitos aqui, ó, que não reconheceram o antígeno, eles vão ficar na deles. A nossa imunidade não está precisando deles, porque eles não reconhecem o antígeno que invadiu nosso corpo. Então, somente o linfócito que reconheceu o antígeno que invadiu nosso corpo, ele vai se multiplicar por expansão clonal e vai gerar uma resposta imune. Ok?
Nesse caso aqui, a resposta imune gerada foi a produção de anticorpos. Então a gente espera o quê? Que esse linfócito aqui seja um linfócito B, porque ele foi capaz de produzir anticorpos. Mas você pode até me dizer, mas essa resposta imune ela é fraca, porque entrou um antígeno e só um linfócito reconheceu. Mas, gente, isso aqui é só um exemplo. Quando entra um antígeno, geralmente esse antígeno é uma macromolécula, é um organismo complexo, como, por exemplo, uma proteína. Desenho aqui uma proteína. A proteína é uma molécula complexa que ela vai ter várias partes dela, e cada parte de uma proteína, por exemplo, pode gerar uma resposta imune diferente. O que é que eu quero dizer com isso? Essa parte bem daqui, ó, que eu vou circular, eu posso ter um linfócito que reconheça só ela. Essa outra parte aqui, ó, pode ter outro linfócito que reconheça só ela. E aqui também outro linfócito que reconheça só ela. No final, eu posso produzir 3 anticorpos diferentes, mas que atacam o mesmo micro-organismo. Por quê? Porque 3 linfócitos reconheceram cada parte, se multiplicaram e geraram resposta imune. Ou seja, eu vou atacar aquele micro-organismo complexo de vários lados. Então, mesmo que ele sofra uma mutação e mude, por exemplo, essa parte bem daqui, ó, eu vou ter uma resposta imune contra os outros pedaços. Como é que eu chamo cada parte dessa molécula que é reconhecida pelo sistema imune? Cada parte de um antígeno que é reconhecido pelo sistema imune. Isso aqui, anota com atenção, é chamado de epitopo. Então, cada parte de uma macromolécula, de um antígeno que é reconhecido pelo sistema imune, eu posso chamar de epítopo. E cada um vai ter um linfócito específico e vai ter uma resposta específica. E isso torna a resposta imune adaptativa ela mais eficaz em eliminar aquele patógeno. Porque já a resposta imune inata, vocês lembram como é que funciona a resposta imune inata? Ela vai reconhecer os pumps. Então ela vai ter um padrãozinho para seguir, uma lista do que tem em um possível patógeno. Lipopolissacarídeo, mannose, RNA de fita dupla, flagelo. Então ele vai reconhecer aquilo ali como micro-organismo. Só que o micro-organismo ele pode o quê? Ele pode não ter esse padrão, ele pode ter escondido esse padrão para evadir da resposta imune. Só que, por outro lado, a gente tem a resposta imune adaptativa para criar essa resposta imune. Porque a gente vai ter o quê? A gente vai ter linfócitos capazes de reconhecer e gerar resposta imune contra diferentes tipos de antígenos. Agora, eu vou passar a falar, de forma geral, sobre cada propriedade. A primeira propriedade é a chamada de especificidade. Está arriscado aqui porque eu tinha passado antes a aula e acabei esquecendo de apagar. Mas bora acompanhar. O que isso quer dizer? O que eu acabei de explicar. A resposta imune adaptativa ela vai ser específica para cada antígeno. E cada antígeno vai ter o seu reconhecimento próprio. Exemplo. Imagine que aqui é a membrana de uma bactéria. E nessa membrana bacteriana, como é uma estrutura complexa, ou uma parede celular bacteriana, vai ter diferentes tipos de antígeno. Vai ter diferentes epítopos. Cada epítopo vai ser reconhecido por um linfócito que vai gerar uma resposta imune, como, por exemplo, a produção de anticorpos. Então, aqui, o anticorpo, eu vou ter um anticorpo diferente para cada antígeno. E cada anticorpo vai reconhecer o seu antígeno de forma específica. Ok? Uma coisa que pode ocorrer, mas é um pouco mais raro, é um anticorpo ser produzido para um antígeno e acabar atacando o outro. Mas esse é o caso de antígenos que são muito parecidos. Isso pode ocorrer, por exemplo, em resposta imune, em respostas autoimunes. Quando você produz anticorpos contra uma bactéria, por exemplo, só que esse antígeno da bactéria ele é muito parecido com o antígeno do nosso corpo. A gente acaba atacando o nosso próprio corpo. Então isso pode ocorrer em alguma situação. A outra propriedade é a chamada de diversidade. O que é essa diversidade? É que o nosso sistema imune adaptativo, nossa resposta imune adaptativa, ela consegue reconhecer praticamente tudo
que é chamado de não próprio. Ou seja, enquanto a resposta imune inata, que a gente viu na aula passada, ela reconhece apenas os pumps e os dumps, a resposta imune adaptativa, ela consegue reconhecer praticamente tudo que é não próprio, ou seja, tudo que não é do nosso corpo, incluindo substâncias de micro-organismos e também substâncias não microbianas. Ou seja, se você tem uma resposta imune alérgica contra algum antígeno ambiental, que não é um micro-organismo, contra algum medicamento, contra um órgão transplantado, tenha certeza que essa resposta imune ela é adaptativa, porque ela pode ser gerada contra qualquer substância. Eu tenho uma diversidade muito grande. Só que a gente tem um problema em relação a essa diversidade, que a matemática ela não bate. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que vou tentar desenhar aqui, gente, mas é um pouquinho complicado. Aqui, ó, é um linfócito, né, com o seu receptor. Eu falei para vocês que cada linfócito vai ter o seu receptor. Ou seja, a gente vai conseguir produzir milhões de linfócitos com reconhecimento com receptor diferente. O receptor ele é uma proteína, e proteína ela é transcrita, ou quer dizer, ela é traduzida de um RNA que foi transcrito do DNA. Ou seja, teoricamente, a gente precisaria de um gene para cada receptor diferente, não é? Só que eu tenho milhões de receptores diferentes, e eu não tenho milhões de genes. Eu tenho algumas dezenas de milhares de genes. Não tenho milhões de genes. Então, como é que eu consigo produzir tanto receptor diferente, capaz de reconhecer praticamente tudo que existe no mundo? Eu consigo fazer isso. Eu vou dar um exemplo que eu até já dei em sala de aula. Quem já viu essa aula deve lembrar, que é o seguinte. Quando você passa muito tempo sem comprar roupa nova e começa a aparecer com aqueles looks iguais, fica até com vergonha às vezes de ir para alguma festa, mas quando não tem dinheiro, a gente tem o quê? Que improvisar. Então, em vez de você comprar uma roupa nova, o que é que você faz? Você pega as roupas que você já tem, ou modifica elas, ou faz uma combinação diferente. Combina um short com a blusa que você nunca vestiu os dois juntos. Ou seja, faz um look diferente com os mesmos componentes. E é isso que ocorre nessa formação de receptores. Eu não tenho um gene para cada receptor. Eu faço o quê? Eu combino de forma diferente os mesmos genes. Eu faço uma recombinação gênica para poder produzir essa infinidade de receptores, capazes de reconhecer praticamente tudo que existe na Terra, que seria a propriedade que a gente chama de diversidade, ok? A próxima propriedade é chamada de expansão clonal, e dela eu já falei um pouco. Como a gente tem cada linfócito com a capacidade de reconhecer um antígeno, se esse antígeno entra no nosso corpo, o linfócito que é específico para ele o reconhece, e só que como eu tenho só esse linfócito aqui, ó, teoricamente, que reconhece esse antígeno, ele sozinho ele não vai conseguir combater o antígeno, porque se entrou um, tenha certeza, pode ter entrado outros milhares. Então, o que é que ocorre? O linfócito que reconheceu que é específico para esse antígeno, ele vai sofrer expansão clonal. Ele vai fazer, pode chegar até a fazer milhares de cópias de si mesmo para reconhecer e combater esse antígeno que entrou no corpo, ok? Então, para isso, tem essa propriedade de expansão clonal, que eu vou expandir o linfócito com a capacidade de reconhecer o antígeno invasor. Aqui é só explicando melhor essa propriedade. Imagine aqui o precursor linfocítico aqui em cima. Ó. E esse precursor, como eu já falei, ele pode produzir linfócitos com a capacidade de reconhecer antígenos diferentes. Então, a gente tem aqui o linfócito 1, que tem receptor diferente do linfócito 2, que tem receptor diferente do linfócito 3. Entrou aqui no organismo o antígeno X e o antígeno Y.
o antígeno X ele é específico do linfócito 1 e o antígeno Y ele é específico do linfócito 3. Como ele reconheceu, ele se ativa e ocorre a expansão clonal e cada linfócito e cada clone do seu linfócito vai combater o antígeno específico. Ou seja, os linfócitos se multiplicaram a partir do antígeno X, no final vai combater o antígeno X aqui embaixo. Ó. E os linfócitos que reconheceram o antígeno Y, no final vai combater o antígeno Y. Eles não vão trocar de combate. O linfócito 3 ele não vai combater o antígeno X e nem o linfócito 1 vai combater o antígeno Y. Por quê? Porque a resposta imune ela é específica, ela é garantida porque eu tenho uma diversidade de linfócitos e quando eu reconheço esse antígeno, eu tenho uma expansão clonal do linfócito que reconheceu. Ok? A próxima propriedade, e ela é muito importante quando a gente fala de imunização, é a memória. A resposta imune adaptativa, quando eu tenho um reconhecimento de um antígeno e quando eu gero uma resposta imune, na próxima vez que você vê esse antígeno, a resposta imune ela vai estar no ponto, só um gatilho de iniciar. Ela vai ser muito mais rápida e muito mais efetiva, porque a gente guarda na memória imunológica o reconhecimento e a resposta contra esse antígeno. Ok? O que ocorre é o seguinte. Imagina aqui, ó, eu tenho dois linfócitos, eu tenho aqui o linfócito verde e um lilás, o roxo. Eu vou dizer aqui que o verde é o 1 e o outro é o 2. E aí eu tenho a entrada de um antígeno, que é o antígeno X. O antígeno X ele é específico para o linfócito 2. Então o linfócito 2 vai reconhecê-lo. Acompanha aqui no gráfico. Ó. Ele vai começar a produzir anticorpos em grande quantidade. Ó. Aumentou aqui a quantidade de anticorpos produzidos pelos plasmócitos. Então lembrem, como isso aqui tem produção de anticorpos, é resposta imune humoral, que é mediada por células ou linfócitos B. Ok? Então, continuando. A célula 2 reconheceu, ela começou a produzir anticorpos, aumentou aqui a quantidade. Ó. Conseguiu combater o patógeno, os anticorpos aqui já começam a cair. Ó. Mas caiu e eu formo o quê? Células B de memória. Isso aqui também funciona para células T, mas aqui para a célula T não é a produção de anticorpos. Aí é outro mecanismo que a gente vai estudar um pouquinho mais na frente. Então, o antígeno X entrou, produziu anticorpos, aumentou o nível de anticorpos, combatiu o antígeno, o nível de anticorpo diminui, só que eu mantenho células de memória. Quando o antígeno X entrar de novo no corpo, percebam que a resposta ela é muito mais rápida e eu consigo produzir muito mais anticorpo. Ok? Ou seja, a resposta, além de ser mais rápida, ela é mais efetiva. E é o que ocorre, por exemplo, com a vacina. Você toma um antígeno daquele vírus, e aí quando você entrar em contato de fato com o vírus, a segunda resposta, o segundo encontro, você vai acabar produzindo mais anticorpos e combatendo aquela infecção. E aqui também ó, teve a entrada do antígeno Y. Só que o antígeno Y, a entrada dele é a primeira. Se entrou primeiro, a primeira resposta ela vai ser mais fraca. E aí, se um dia eu tiver contato de novo com aquele antígeno Y, as células de memória que foram formadas vai gerar uma resposta imune mais forte também. Ok? E se tivesse uma terceira resposta, a terceira resposta também ela seria maior. E a quarta resposta maior, e assim por diante. Só que, quando eu tenho um aumento e a produção de anticorpos ou de células contra um antígeno, vocês têm que ter ideia que o nosso corpo ele é meio muquirana quando fala de energia. Então ele não vai gastar energia contra algo que ele já combateu. Então se entra uma bactéria no seu corpo e você consegue combater essa bactéria, os linfócitos que foram produzidos para combater essa bactéria não tem mais utilidade naquele momento, com exceção dos linfócitos de memória. Então eu faço o quê? O que não
é mais necessário, pode entrar em apoptose. E eu deixo somente alguns linfócitos de memória para caso a bactéria queira invadir o corpo novamente, eu tenho uma resposta imune mais rápida. Ok? Isso eu chamo da propriedade de contração ou homeostasia, que seria o quê? Voltar aos níveis basais quando a infecção passa. Para quê? Para que eu não gaste energia e combatendo um antígeno que não está mais lá. Então eu mantenho somente a memória e diminuo essa quantidade de linfócitos para que não ocorra, para que não fique lá aquele monte de célula para combater algo que já não existe mais naquele momento. A próxima propriedade, e ela é muito importante, vou explicar porquê, é a não reatividade ao próprio ou tolerância imunológica. Como o próprio nome diz, seria o quê? Seria o sistema imune ter uma tolerância contra o próprio corpo, ou a favor do próprio corpo. Ou seja, o sistema imune ele não pode reconhecer o próprio corpo, nem gerar uma resposta imune contra as próprias células, porque senão a gente vai acabar gerando uma doença autoimune. Mas como é que isso é possível, gente? Eu vou até voltar aqui o slide para explicar melhor. Cadê? Aqui. Vocês lembram que na produção de linfócito, cada linfócito ganha um receptor, né? E esse receptor ele é dado de forma aleatória, por recombinação gênica. O que pode acontecer e acontece com todo mundo é que, durante a formação desse receptor aleatório, vez ou outra é produzido um linfócito capaz de reconhecer um antígeno próprio, um antígeno do próprio corpo. Só que o nosso sistema imune ele passa por um amadurecimento que ele não deixa os linfócitos autorreativos, que podem reconhecer os próprios antígenos, ficarem viáveis e produzirem uma resposta imune. A gente vai ter uma aula só sobre tolerância. A gente vai entender que tem mecanismo para evitar que o linfócito que foi produzido com receptor que reconhece antígeno próprio fique viável e cause uma doença autoimune. Só que também a gente sabe que, como existem doenças autoimunes, muitas vezes esse mecanismo ele é quebrado. E também existem algumas condições que podem favorecer isso. Ok? Então a gente estava aqui em não reatividade ao próprio. Então, quando é quebrada essa tolerância, pode acabar favorecendo doenças autoimunes, que podem ser órgão-específicas, que é quando é contra algum antígeno que é específico somente de um sistema ou de um órgão. Como, por exemplo, na esclerose múltipla, que eu tenho a produção de anticorpos contra contra lipídios da bainha de mielina, contra antígeno da tireoide, ou músculo, ou estômago. Ou então pode ser uma doença mais sistêmica em que eu tenho, que pode acabar afetando mais um órgão, só que acaba tendo um efeito mais geral, que eu produzo anticorpos que reconhecem antígenos que estão mais distribuídos no corpo. Então tudo isso pode ocorrer quando é quebrada essa tolerância imunológica. A outra propriedade que a gente tem é a especialização, que é o quê? A gente sabe que nós temos micro-organismo intracelular, extracelular, micro-organismo que produz toxina, micro-organismo que pode infectar mais órgãos, mais a mucosa externa do que órgãos internos. Então, cada tipo de resposta ela tem que ser diferente dependendo do patógeno. A gente chama isso de especialização. A gente já viu um bom exemplo disso, que é a diferença entre a imunidade celular e a imunidade humoral. A gente vai ver um pouquinho mais na próxima aula. Aqui, só resumindo cada propriedade, a gente tem a especificidade, que garante que eu possa reconhecer diferentes antígenos de forma específica, diferentes epítopos, lembrem dessa palavra. A diversidade, que permite que o sistema imunológico reconheça uma grande variedade. Então, nosso sistema imune ele pode reconhecer bilhões de substâncias diferentes, diferente da resposta imune inata, que tem uma listinha bem mais limitada. Memória, ou seja, se você tem uma resposta imune contra um antígeno, se você entrar em contato com ele depois, a resposta imune ela vai ser mais rápida e mais efetiva.
Expansão clonal, porque o linfócito que reconheceu aquele antígeno, ele vai se expandir em número para poder combatê-lo com maior eficiência. Especialização, por quê? Porque cada tipo de antígeno, cada tipo de micro-organismo tem que ter uma resposta específica. Tem que ter uma resposta que seja especial para o tipo de infecção que ele causa. Contração e homeostasia, por quê? Porque eu não posso ficar com aquele monte de linfócito lá sem fazer nada. Então, cumprir o papel dele, entra em apoptose e diminui a resposta imune. A não reatividade ao próprio é o que garante a tolerância, que garante que eu não produza, não torne viável um linfócito que pode gerar uma resposta imune contra o próprio corpo. Ok? Comparando essa resposta imune, rapidão, que é o seguinte, quanto à especificidade, a imunidade inata, ela reconhece os PAMPs, que são os padrões moleculares associados ao patógeno, RNA de fita dupla, lipopolissacarídeos, peptidoglicano, entre outros. Já a imunidade adaptativa, ela vai reconhecer tanto antígenos microbianos quanto antígenos não microbianos, porque ela tem uma diversidade bem mais ilimitada. Quanto aos receptores, na imunidade inata, como ele reconhece um padrão bem menor, também os receptores eles são bem limitados. A gente chama de diversidade limitada. Já a imunidade adaptativa, esses receptores eles são produzidos por recombinação gênica e como é de forma aleatória, eu posso produzir milhões de receptores diferentes, então por isso tem uma diversidade bem maior. Quanto à distribuição, na imunidade inata, ela é de forma não clonal, ou seja, cada célula da resposta imune inata vai reconhecer os mesmos antígenos, terão os mesmos receptores. O macrófago cada macrófago vai ter os mesmos receptores, a mesma capacidade de reconhecimento. Já quando eu falo da imunidade adaptativa, eu tenho clones diferentes. Cada linfócito reconhece um antígeno diferente. E caso ele seja ativado, ele gera uma expansão clonal. Quanto à reatividade ao próprio, que é o aspecto da tolerância imunológica, a imunidade inata ela não gera doença autoimune. Por quê? Porque ela reconhece apenas antígenos microbianos. Ela tem apenas uma resposta contra PAMPs. Já a resposta imune adaptativa, como ela reconhece praticamente qualquer antígeno, essa tolerância ela pode ser quebrada e pode gerar uma doença autoimune. Ok? Então essa é a aula de hoje, gente. De volta na próxima aula que eu vou explicar mais sobre a diferença entre imunidade humoral e imunidade celular. Até a próxima!